Procurados aí a nossa reportagem pela mãe da criança de apenas 8 anos de idade que supostamente teria sido vítima de estupro. O fato ocorrido é registrado pela polícia madrugada de quinta-feira para sexta, dia 13/12. Nós somos procurados pela mãe da criança que tem o direito de resposta. A senhora, como mãe, o que realmente aconteceu com sua filha? Como foi que a senhora tomou conhecimento de que supostamente a sua filha, essa criança, teria sido abusada sexualmente por esse rapaz? A minha tia me procurou para estar me falando que ela relatou que ele tinha mexido nas partes íntimas dela. Aí eu perguntei a ela se realmente era verdade, que como mãe tinha que saber, porque o caso é muito sério. Uma acusação séria, né? É. Aí ela pegou e me falou e falou comigo: ô mãe, se não for verdade, eu quero que Deus me castigue. Aí na hora, imediatamente, eu pedi minha tia para estar chamando as polícias. Os policiais chegou, estavam sentados lá de fora com a minha filha. Logo depois que eles saíram, o autor apareceu lá em casa e eu chamei a polícia e eles voltaram, enviaram uma viatura para estar prendendo ele. Ou seja, só para que a gente possa entender e os ouvintes entender melhor, a iniciativa de acionar a polícia partiu da senhora, que é mãe? Sim, partiu de mim, que pedi minha tia para estar ligando para as polícias, e ela pegou e ligou. Imediatamente os policiais chegou com a viatura e eu estava do lado de fora com a minha filha, até conversei com eles. Agora a senhora chegou a conversar com a criança, o que ela disse? Ela falou que ele passou a mãozinha lá, que ele falou com ela que ia matar ela se ela me contasse, que ela não tinha falado antes porque ela estava com medo, porque ele estava ameaçando. A senhora acredita que esta teria sido a primeira vez, os abusos, ou não? Porque, segundo a polícia, no boletim de ocorrência consta de que a criança teria afirmado que não foi a primeira vez. Mas a senhora, como mãe, o que a senhora acredita aí? Eu acredito que ele pode ter, sim, tentado outras vezes, porque eu não sabia, e ela com medo, porque ela falou que ele estava ameaçando, ela nunca falou. Por ser uma criança? Né? Por ser uma criança, ele falava que ia pegar a faca e ia fazer as coisas com ela ficou com medo, até mesmo dele matar a mim. Você tá entendendo? Agora a gente vê e percebe que é um fato assustador, porque trata-se de uma criança e, querendo ou não, primeiro porque é sua filha, é só uma criança. Segundo, pelo fato de que uma pessoa que até então a senhora como mãe confiou, abriu as portas para essa pessoa entrar em sua casa e de repente uma notícia dessa aí chocou a senhora também. Chocou, sim, fiquei muito surpreendida, porque eu estava fazendo um favor de ajudar ele. Jamais poderia imaginar que ele ia fazer algo tão horroroso com a minha filha. A senhora como mãe, a gente pergunta, a senhora tinha algum envolvimento amoroso com essa pessoa? Ele era seu marido ou alguma coisa? Não, nós éramos só colega. Ele tinha a namorada dele lá pro lado do Caladão, eu não sei aonde, o lugar exato, mas eu nunca tive nada com ele, nada. Era somente mesmo amizade. A criança, depois disso daí, como é que tá a situação? Ela agora eu vou ter que eu vou levar ao psicólogo, o médico pediu, ela já não tá muito boa da cabeça, né, tadinha, depois disso tudo. Tá assustada, né? Tá bem assustada, e já estou com a passagem marcada para quarta-feira, tá viajando com ela para casa da minha mãe, porque minha mãe mora em Vitória. Jamais poderia imaginar que ia acontecer isso, igual aconteceu antes. E aí eu vou levar ela para poder dar um tempo, mas eu estou acompanhando o caso. Estou acompanhando e vou ficar em cima dele, porque eu quero justiça. A senhora já chegou a olhar a criança na parte íntima, ao dar o banhozinho? A senhora constatou, tem oportunidade de ver se tem alguma coisa de errado? Não, levei para o laudo, não deu nada não, mas na parte de cima, né, da criança, assim tá, o médico falou que estava avermelhado. Tá avermelhado, Tava avermelhado. Mas no laudo médico lá, como se ele tivesse mexido lá dentro, não deu nada, o laudo não deu. Na hora que a polícia chegou até a sua residência, esse rapaz, o suspeito aí, ele se encontrava onde? Ele estava sentado na cadeira. Ele chamou no portão, eu abri, fingi que eu não sabia de nada, que não tinha acontecido algo nenhum, porque eu fiquei com medo dele pegar a mala e ir embora. E ele sentado na cadeira como se nada tivesse acontecido.
E os policiais chegou e pediu ele para levantar e deu ordem de prisão. Na hora ali. Na hora. Agora, conforme o boletim de ocorrência, no momento em que a polícia chegou em sua casa, consta lá isso no boletim de ocorrência. É assim que o repórter, que é profissional na ética de imprensa, nós trabalhamos, que a senhora estava preparada para fugir. Mas a senhora alega que, na verdade, a senhora não ia fugir, que a senhora tinha comprado já uma passagem, onde a senhora já pretendia viajar e passar o Natal com a sua mãe na Bahia. Em Vitória. Todo mundo sabe que a minha mãe mora em Vitória, o vô dela que mora lá, eu já tinha até conversado com ele, porque eu já tinha comprado passagem para mim poder estar viajando agora na quarta-feira. Jamais poderia imaginar que iria acontecer algo tão horrível assim com a minha filha, né, com a minha família. E peço também às mães que denunciem, não deixa, porque isso é um absurdo. Um absurdo, né? E as crianças dependem da gente para estar protegendo elas. As mães que sabem, que os filhos contam, tem que chamar a polícia e tem que saber na hora. A gente percebe aqui porque nós fomos procurados pela senhora como mãe, até com uma atitude até muito bonita, porque por aí até chegou a ser cogitado, a notícia foi transmitida de uma forma totalmente diferenciada. Pelo que nós estamos conversando aqui com a senhora, estamos vendo aqui que a senhora como mãe tem sentimento, está sim preocupada, está até esclarecendo que a passagem já estava comprada para fazer a viagem, marcada, e tem a ida e tem a volta, ou seja, em momento algum a senhora quis isentar da responsabilidade de ser mãe ou de fugir. Não, jamais. Jamais eu ia fugir com a minha filha com algo tão sério assim e deixar ele impune. Não, eu não pensei duas vezes na hora que ele chegou na minha casa, na hora que a minha filha me falou em chamar a polícia para estar prendendo ele. E eu jamais iria fugir com a minha filha, porque eu já tinha comprado passagem, já não imaginei que isso poderia acontecer. Eu tenho testemunhas, entendeu? Como a minha passagem já está comprada, minha mãe mesmo que mandou o dinheiro para mim estar viajando. E eu fiz aquilo que eu, como mãe, tinha que fazer e estou fazendo. Porque eu estou acompanhando o caso e eu quero justiça. O que a senhora quer agora é que a polícia apure a veracidade dos fatos, se foi ou não verdade, porque a senhora até disse que a senhora conversou com a criança e ela foi categórica, afirmou, né, para a senhora: ô mãe, ele fez isso e aquilo, né? Em momento algum ela caiu em contradição. Todos os lugares que ela foi, ela falou a mesma coisa e ela fala até hoje. Qualquer um que pergunta ela fala do mesmo jeito, Deus da primeira versão que ela deu. Ou seja, para uma criança de apenas 8 anos de idade, a criança não tem noção do que é sexo, ela não saberia inventar uma historinha como essa daí. Não, ela não saberia inventar, e algo ele tentou fazer com ela sim. Algo ele tentou, porque se ele não tivesse tentado fazer nada com ela, ela não iria inventar isso tudo, ainda mais que ele ameaçou ela com uma faca, porque a cabeça da minha filha é de criança. É de criança, né? Minha filha não tem cabeça de adulto para estar inventando uma história de tão tamanho, tão grave igual essa. O senhor está entendendo? Então, eu quero sim que apure os fatos direitinho, porque ele fez e ele vai pagar. Agora, tão logo esse rapaz, vamos dizer aí, suspeito, né? A gente também não tem certeza. A polícia fez o trabalho de polícia, quer prender, conduzir ele aí, o suspeito, né? Esse rapaz, 23 anos. Mas tão logo aconteceu a prisão dele, uma outra mulher, que até então me parece seria namorada dele, também acionou a polícia, onde ela acabou acusando de que ele teria também abusado da filhinha dela, uma criança de 3 anos de idade. A senhora já está sabendo disso? Eu fiquei sabendo do fato sim, mas não sabia que ele tinha feito isso com a filha dela lá não. Eu não sabia que isso tinha acontecido lá em cima não. E peço ela também que ela faça igual eu. Que ela faça igual eu, que ela corra atrás e que nós vamos, podemos até ela me procurar e nós ficar em cima desse caso, porque ele tem que pagar. Nós não unimos para ele poder pagar, porque o que ele fez é muito sério. Momento algum ele pensou nas crianças e nem nela que namorava com ele, e eu que ajudava ela, que nunca tive nada com ele, mas estava ajudando porque ele não tinha lugar de ficar, estava na rua. E ele fez o que fez. Então eu quero justiça. Ou seja, resumindo, a primeira vítima, sua filha, 8 anos de idade. Agora já surgiu aí a segunda vítima, outra criança de 3 anos, que seria aí filha dessa namorada desse rapaz. Ou seja, o número já está crescendo de vítimas aí, procurando a polícia aí.
para a senhora que é mãe, é assustador. É assustador, porque se nós não corremos atrás, daqui a pouco ele tá solto e tá fazendo com outras crianças. E isso não pode acontecer, não. Isso aí tem que ter justiça, sim. O que ele fez é muito grave, você tá entendendo? E é um absurdo uma coisa dessa. Ele vai estar solto, as crianças na rua, aí vai embora daqui, a pessoa não conhece, faz com filhos de outra pessoa. Outra pessoa, né? Entendeu? Porque a cara dele é de santo. É de santo. É de santo. Até então uma pessoa fora de qualquer suspeita. De qualquer suspeita. Se você olhar ele, do jeito dele, você jamais pensaria que ele teria coragem de fazer algo. E ele é um monstro. E pelo relato em que sua filha disse para a senhora e para a polícia, não foi a primeira vez, ou seja, é assustador, porque foi Deus, a verdade foi a mão de Deus, é Deus que intercedeu, porque poderia ter até matado a criança, um mal maior, porque um homem já feito, né, causar uma penetração em uma criança de apenas 8 anos de idade, poderia matar sua filha. Verdade. Ele poderia ter feito algo pior, porque eu jamais imaginaria que ele ia fazer isso. E eu nunca deixei ela ou o meu outro filho sozinho com ele. Foi um segundo só que ela foi pegar um negócio pra mim que tava lá em casa. Ele estava no portão, ela entrou, ela falou que ele entrou e empurrou ela em cima do sofá e começou a coagir ela. Fazer as coisas. E você tá entendendo? Então, quer dizer, e ele teve a cara de pau de chegar mais tarde como se nada tivesse acontecido. Até mesmo o momento em que a polícia chegou na casa, ele estava tranquilo? Estava tranquilo, sentado, como se ele não tivesse feito nada. Nada. Ele chegou lá em casa normal, sentou, conversou comigo normal, como se ele tivesse feito nada. E eu peguei também e fiquei normal, porque se eu mostrasse para ele que eu estava nervosa ou ia assustada, ele poderia pegar as coisas dele e ir embora. E agora, depois que surgiu então a namorada dele, após a prisão dele, também registrou um BO, acusando ele aí como suspeito de ter também abusado da filhinha dela de 3 anos de idade. Se a senhora já estava assustada com o caso da sua filha, agora então transpassou para a senhora. Nossa, eu tô mais assustada ainda. Eu vou falar com o senhor, eu tô muito assustada, eu tô sofrendo demais da conta com tudo isso que tá acontecendo, porque eu jamais imaginaria uma coisa dessa acontecer com a minha filha e na minha família. E peço às mães que denunciem, sim, não deixem impune. Porque a gente tem que denunciar. Como mãe, a gente tem que cuidar dos nossos filhos. E essa observação que a senhora está fazendo aqui é importante, porque até então a senhora procurou a nossa reportagem para fazer essa observação de que até então as pessoas estariam pensando que a senhora, como mãe, estivesse aí apoiando o erro desse rapaz, quando na verdade a senhora, em momento algum, a senhora apoiou uma safadeza como essa. Não, momento algum, jamais, nem se fosse com a minha filha, que eu jamais fazeria isso, porque é um absurdo, você tá entendendo? Eu não apoio coisa errada de ninguém. E por ele ter feito, ainda mais com a minha filha, aí mais ainda que eu fiquei revoltada, chamei polícia mesmo. Momento algum eu queria omitir algum fato, ou eu queria juntar minhas coisas e ir embora com ela. Não, chamei polícia para poder estar prendendo ele, sim. E eu vou ficar em cima do caso porque eu quero justiça, entendeu? E eu espero que ele tome muitos anos de cadeia, porque eu vou até no final. O que aconteceu, na verdade, foi um erro de comunicação. Porque a sua tia, ela relatou à polícia uma conversa de um jeito, quando na verdade a senhora também se tornou uma vítima do fato. Porque até então, para os vizinhos, para as pessoas, ficou uma conversa assim, como se a senhora fosse cúmplice de um estupro, quando na verdade a senhora está indignada, está revoltada e querendo justiça. Minha tia, eu entendi ela porque ela estava muito nervosa por tudo, conversou com ela lá e falou, entendeu? E na hora ela não pensou, mas o que aconteceu foi isso. Eu tenho os 2 policiais de testemunho, como eles chegaram na minha porta, eu estava com a minha filha. Os outros 3 que foi prender ele lá em casa, viu que eu estava lá, fui eu até que abri o portão para ele, está prendendo ele. E conversei com a moça do conselho tutelar, ela é minha testemunha, como momento algum eu estava fugindo, que eu falei com ela que eu já estava até com passagem comprada para estar viajando com a minha filha. Até perguntei a ela se eu poderia, ela falou que eu posso sim. Em momento algum eu estava fugindo do fato ou querendo acobertar ele, não, porque eu quero justiça e eu quero ver ele pagando porque ele fez. Aí nós ouvimos aí a mãe da criança que
teria supostamente sido vítima de estupro a criança de 8 anos de idade. Fato registrado, ocorrência policial em Fabriciano na madrugada de quinta para sexta-feira, ou seja, com a data do dia 13 do 12. A mãe, bastante revoltada, agora mais ainda porque ela ficou sabendo de que uma outra criança com apenas 3 anos de idade supostamente teria sido abusada sexualmente por esse rapaz e a outra pessoa, a mãe da criança, que seria na verdade a namorada desse suspeito. Repórter JR.